Olá, a partir de agora começa mais um Semana do Legislativo. E como você já sabe, nós vamos acompanhar tudo o que foi destaque na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E vamos começar falando com o Café com o Presidente. No programa de hoje, o presidente Walter Gomes aborda um assunto que tem sido destaque negativo na mídia local: a saúde pública na cidade. Vamos ver. Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nossa conversa semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem e você? Tudo bem também. Presidente, nos últimos tempos, notícias sobre a grave situação da saúde em nossa cidade vem repercutindo tanto na imprensa quanto aqui na Câmara Municipal. O que a Câmara pode e está fazendo em relação a isto? Daniel, o problema da saúde vem de anos em Ribeirão Preto e a situação vem se agravando. A Câmara está atenta e agindo dentro das suas atribuições e limitações constitucionais. Veja bem, Daniel, é comum que o Legislativo seja a caixa de ressonância do povo e com razão e legitimidade. Hoje, muitos pedidos e reclamações se tornaram frequentes em nossos gabinetes, mas por esses tempos eles vêm aumentando de forma considerável, Daniel. A Prefeitura tem muita culpa nessa história, muito mesmo, mas é importante informar que alguns postos de saúde das cidades da região estão fechando e Ribeirão, por ser a referência regional, vem absorvendo toda essa demanda. Não quero tirar a responsabilidade da Prefeitura, mas o governo do estado precisa agir. Contudo, precisamos repartir as responsabilidades. Dados da Secretaria da Saúde Municipal mostram que o pronto atendimento atende 1.300.000 pacientes por ano. Presidente, mas o que fazer numa situação como essa? Daniel, veja bem, esse levantamento realizado aponta que as UBS e a UPA atendem mais de 3.000 pacientes por dia, um aumento de 30% do que já era grande. É uma conta que não fecha, Daniel. Se Ribeirão Preto tem 700.000 habitantes e mais de 50% da população tem convênio médico, e nem todos precisam de atendimento de saúde no ano, fica explícito, Daniel, como grande parte das cidades da região faz uso dos aparelhos públicos de saúde da cidade. A bem da verdade, não podemos negar atendimento a ninguém. Isso seria desumano e imoral. Mas se o governo federal e o governo do estado não ressarcem a nossa cidade por essa demanda externa, quem paga a conta, Daniel, é o nosso munícipe, que fica às voltas de uma rede de atendimento que não suporta a tamanha demanda. O sofrimento do povo é sem fim. Precisamos nos debruçar sobre esses números, precisamos ir à Justiça, à Assembleia, ao Congresso ou ao Ministério da Saúde, se for o caso, pois a situação é preocupante. O povo ribeirão-pretano não pode pagar a conta da saúde sozinho. As forças vivas da cidade precisam se unir por essa causa. Ela urge e é estampada no rosto da nossa gente nas filas intermináveis de enfermos. Com a palavra a Prefeitura e os nossos deputados. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até a próxima semana. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Esperamos que nós possamos resolver esses problemas o mais rápido possível. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara, pela internet no câmararibeirãopreto.sp.gov.br e através das redes sociais. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. E agora o resumo das duas sessões ordinárias desta semana. No total, 17 projetos movimentaram os trabalhos no plenário. A sessão ordinária da Câmara Municipal da última terça-feira analisou pauta com 2 vetos do Executivo Municipal à proposta dos vereadores.
O primeiro foi acolhido, um veto total ao projeto de lei do vereador Rodrigo Simões sobre a instituição de Pacto Social Municipal em defesa e valorização das instituições e organismos de benemerência. O outro foi rejeitado pelos vereadores. É o veto parcial ao projeto de lei sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. Os parlamentares apresentaram 750 emendas de sua autoria e da população. Foram vetadas várias emendas. Em seguida, foi negado o parecer contrário da Comissão de Justiça ao projeto de lei do vereador Beto Canguçu. Após os vereadores aprovarem a matéria que obriga a fixação de placas de advertência contra a exploração sexual de crianças e adolescentes em estabelecimento de uso público e órgãos da administração municipal. O próximo projeto da pauta estava sem parecer da Comissão de Justiça e não foi votado. Era o projeto de lei do vereador Saulo Rodrigues, que obriga os hospitais públicos e privados e instituições congêneres a notificar as ocorrências de uso de bebida alcoólica ou entorpecente por crianças e adolescentes. Aprovada a convocação de Ivo Colíquio Júnior, engenheiro e diretor técnico interino do DAERP, para prestar esclarecimentos ao plenário. O pedido foi feito pelo vereador Paulo Modas e encaminhado pela mesa diretora por meio do projeto de resolução. Aprovado também o projeto de lei do vereador Bebé sobre a aplicação de informações referentes às unidades escolares do município no portal de transparência da Prefeitura. Finalizando a pauta, aprovado o projeto de lei do vereador Cícero Gomes da Silva, que denomina logradouro público o próprio municipal de Alda do Prado, Roma. Abrindo a ordem do dia da última quinta-feira, foi aprovada a proposta do presidente Walter Gomes. O projeto de lei dispõe sobre o atendimento prioritário aos portadores de doenças raras. O projeto também estabelece diretrizes para a promoção da educação para as doenças raras e genéticas. Também é aprovado o projeto de lei do vereador Beto Canguçu, que altera a redação de artigo da Lei 13.343, de 2014, que altera a lei sobre o atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas em Ribeirão Preto. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de decreto legislativo do vereador Maurício Gasparini, concedendo o título de cidadão ribeirão-pretano a Cid Veludo Salvador. A vereadora Gláucia Berenice também conseguiu aprovação para a sua proposta. O projeto de resolução institui o Fórum Municipal de Economia Solidária. Os vereadores acolheram o parecer contrário da Comissão de Justiça ao projeto de lei do presidente Walter Gomes. O projeto era a implantação do bueiro inteligente, como prevenção às enchentes e à poluição de rios e córregos. A matéria do vereador Ricardo Silva também recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça, e o parecer foi acolhido pelos vereadores. O projeto de lei era sobre a criação de sistema de embarque e desembarque de alunos, para disciplinar o trânsito em frente às escolas do município. O projeto de lei do vereador Samuel Zanferdini sobre a proibição de discriminação ao acesso a elevadores teve a sua votação adiada. Matérias de homenagem finalizaram a pauta da noite. São dos vereadores Walter Gomes, Léo Oliveira e Maurílio Romano. Todos denominam logradouro público ou próprio municipal. O presidente da Câmara, vereador Walter Gomes, realizou no último dia 5 a abertura do primeiro curso de capacitação e reciclagem para os servidores públicos da Casa. O evento aconteceu no plenário da Câmara e reuniu funcionários do Legislativo. O tema é o regimento interno cameral e o curso é promovido pela Coordenadoria Legislativa da Casa. O presidente Walter Gomes falou da importância da capacitação dos servidores públicos. O conhecimento, o aprendizado e a aplicação do ser humano no saber são, sem sombra de dúvida, o grande instrumento para o progresso intelectual. E, com certeza, repercutirá em favor da população, do bem comum, através da prestação de serviços cada vez mais aperfeiçoados no interesse público da nossa comunidade. O curso, que terá aulas semanais, recebeu 120 inscrições e o coordenador jurídico da Câmara se mostrou orgulhoso com o interesse dos funcionários. Fizemos 120 inscrições numa semana. Isso mostra a avidez e o interesse do funcionalismo da Câmara em aprender, em colaborar, em participar dos assuntos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nós estamos muito orgulhosos de todos vocês. Muito obrigado. A aula inaugural foi feita pelo presidente da Comissão de Redação, Justiça e Legislação da Câmara, Cícero Gomes da Silva. O vereador apresentou e comentou os principais pontos do regimento interno da Câmara.
Cícero, que é professor e advogado e foi presidente do Legislativo por algumas vezes, destacou o papel do Legislativo num país democrático como o Brasil. Mas para que as normas? Porque nós vivemos em países democráticos e não há país democrático sem poder legislativo. Nenhum país democrático vive sem o poder legislativo. Nós tivemos ano passado aqui, o pessoal invadia plenário, vinha, fazia, olha, você não me representa. Realmente, o vereador não representa toda a comunidade, representa um segmento. Ninguém está preocupado em representar, é um segmento. E a sociedade deve ser representada, sim, em seu segmento. Você que utiliza o transporte público da cidade, preste atenção na reportagem que vamos exibir agora. Veja que interessante o novo aplicativo que a Transerp implantou para facilitar a sua vida. Você já pensou que bom seria saber o momento exato em que o ônibus chega ao ponto desejado? Pois é, em Ribeirão Preto isso já é possível. A Transerp, empresa que gerencia o trânsito e o transporte da cidade, e o consórcio pró-urbano implantaram o aplicativo CitaMob, ou Hora Certa. O novo serviço disponibiliza em tempo real o itinerário e o horário dos ônibus. Com isso, os usuários passam a ganhar tempo, ficando menos nos pontos de ônibus. O CitaMob ele fornece ao usuário o tempo que falta para a chegada do ônibus no ponto que interessa a ele, né? Então o usuário, o próprio sistema identifica a localização do usuário através do GPS e ele já indica os pontos mais próximos do local que ele se encontra, né? A partir daí ele escolhe o ponto de parada que interessa e a partir desse momento o CitaMob informa quais são os tempos de espera para cada uma das linhas que passam nesse ponto. A partir daí o usuário escolhe aquela que mais for conveniente. O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado em computadores, smartphones e tablets com plataforma Android e iOS. Ribeirão Preto é a segunda cidade do estado a receber o aplicativo, que foi implantado em 9 cidades do país. Você sabia que existe esse aplicativo? Não, ninguém me falou desse aplicativo. Não. E seria bom? Seria. Me ajudaria muito. Por quê? Porque ela me faz perder ônibus muitas vezes e eu odeio quando isso acontece. E saber os horários vai ser muito bom. Propaganda eleitoral nas ruas. Você sabia que em Ribeirão Preto existe uma lei desde 2011 que limita a propaganda política nas vias públicas? O objetivo é preservar a limpeza da cidade. 2014, ano eleitoral. Partidos, candidatos, coligações e uma grande equipe de profissionais já deram início às campanhas políticas. O candidato que tem uma condição financeira melhor fazia bonés, camisetas, adesivos, pinturas e outras propagandas. Mas com a mudança da legislação eleitoral brasileira, ficou proibida sob pena de multa e outros prejuízos fazer esse tipo de brindes. Agora com mais uma mudança para as eleições de 2014, chamada mini-reforma, votada no Congresso Nacional. Os candidatos das eleições de 2014 não poderão envelopar seus veículos. A propaganda máxima deve ter entre 40 e 50 centímetros de tamanho. A instalação de faixas, placas e pinturas em muros também está abolida. Mas em Ribeirão Preto, desde 2011, é proibido colar, pendurar ou fixar qualquer tipo de propaganda eleitoral. Pintar o muro, então, nem pensar. Esta é uma lei de autoria do vereador Cícero Gomes da Silva. Pretendemos daqui para frente, pretendíamos no passado, era diminuir o volume de sujeira na rua. Então a lei dos muros evita que a cidade fique poluída. É uma lei de postura, então você não pode pintar muros. E outras leis que nós fizemos também proibindo o excesso de propaganda na rua. Nós ainda vamos incrementar, eu não sei qual foi o vício que levou o Tribunal de Justiça a julgar inconstitucional a lei que proibiu os santinhos na rua, que no dia de eleição o pessoal também reclama muito, no dia que chove escorrega, cai, etc. E depois reapresentar essa lei para que nós tenhamos uma eleição, discuta essas ideias, não precisa de tanto santinho na rua. Nós precisamos discutir as ideias, não santinho na rua. Quem que fiscaliza isso? A fiscalização é a própria fiscalização da prefeitura. Ou também a gente comunica a Justiça Eleitoral. Tá, se um cidadão comum vê, ele pode fazer uma denúncia? Ele pode fazer a denúncia
para a Justiça Eleitoral ou para a fiscalização da Prefeitura. Com esta lei, o cidadão ribeirão-pretano que reclama todo ano das sujeiras deixadas pelos políticos terá mais um motivo para comemorar. Além de não poluir visualmente a cidade, assim que as campanhas eleitorais terminarem, não restará o incômodo das propagandas permanecerem por meses e meses. Você conhece o cartão Nosso Cidadão? A partir do mês que vem, a cobrança no transporte público será exclusivamente por ele. Saiba mais detalhes na reportagem de Luciano Neto. A partir de 1º de outubro, os ônibus não receberão mais dinheiro para o pagamento de passagem. Com isso, o usuário do transporte público de Ribeirão Preto terá que ter o cartão Nosso Cidadão. Esse cartão será recarregado em 400 pontos da cidade, inclusive em pontos estratégicos como o BDS e UPA, como explica Reinaldo Lapati. Serão ao todo 400 postos de recarga distribuídos pela cidade, né, uma rede de 400 postos, além dos pontos e dos locais de atendimento da própria Pró-Urbano, próprio concessionário, né, que fica no centro da cidade. São 2 postos no centro da cidade, mais o posto do Hospital das Clínicas, também o do terminal Ribeirão Shopping, além do Poupa Tempo. Esses postos foram distribuídos de maneira a atender de maneira mais igualitária possível a população. Então, na região mais periférica, devemos ter da ordem de 200 postos. Além dos postos de revenda de cartões, teremos os terminais de autoatendimento, que vão atender os pontos estratégicos da cidade, né, o exemplo da rodoviária, para aqueles que estão chegando à cidade, por exemplo, o aeroporto, os shopping centers, as unidades distritais de saúde, né? Enfim, todos aqueles locais onde existe a necessidade de utilização do transporte coletivo, mesmo no período noturno até de madrugada. Com isso, os passageiros e motoristas deverão ter mais segurança no transporte coletivo da cidade. É a expectativa dos dirigentes da Transerp e do consórcio Pró-Urbano. A Câmara Municipal adota regularmente medidas preventivas para evitar o contágio de carrapato. A precaução é devido à proximidade com o Parque Maurílio Biagi, interditado por causa de infestação de carrapatos. Orientada pelo Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura, a Câmara Municipal vem adotando medidas preventivas para evitar um possível contágio de carrapatos. O terreno da Câmara é vizinho ao Parque Maurílio Biagi, que está interditado desde julho devido à infestação de carrapatos. O Centro de Zoonoses tem vistoriado a área da Câmara. Na última vistoria, feita no final de agosto, não foi encontrado nada. Na manhã da última terça-feira, funcionários do Centro de Zoonose vistoriaram novamente o terreno da Câmara e encontraram um carrapato na Casa de Máquinas, que fica na área externa, próxima à cerca de divisa com o parque. A orientação é que seja feita uma roçada no mato em volta e a detetização do local. O presidente Walter Gomes explica que soluções já são tomadas. A Câmara vem tomando as medidas cabíveis, já foram contactados com os agentes de controles de vetores e já fomos atrás da detetização para tomar todas as medidas possíveis para que esse caso não venha a adentrar a Câmara Municipal. Então, a população pode ficar tranquila que isso foi um caso isolado, apenas um carrapato, que foi encontrado na beira do rio, mas todas as medidas estão sendo tomadas para que isso não aconteça dentro da Câmara Municipal. E na última quarta-feira foi gravado mais um programa Transparência. O apresentador Sérgio Figueiredo recebeu alunos de jornalismo para entrevistar os parlamentares locais. Desta vez, o vereador Saulo Rodrigues foi um dos convidados e, na oportunidade, foi questionado sobre a crença da sociedade no trabalho político. Acompanhe. As pessoas ainda acreditam nos políticos? Como é que o senhor sente essa... Ô Sérgio, eu estou 5 anos, já é meu 2º mandato. Eu tenho falado para as pessoas acreditar. Mas o senhor sente que elas acreditam? Elas ainda têm uma esperança de falar assim, não, com esse eu vou falar porque ele está aqui, eu acho que vai funcionar. Eu acho assim, Sérgio, tudo se identifica com o político que ela está falando naquele momento. Entendi. Eu sou da seguinte opinião, eu acredito que a nossa cidade pode progredir, eu acredito que o Brasil tem condição de mudar, eu sou daqueles que têm essa expectativa porque eu como político, eu acredito nisso.
Volto a dizer, eu não consigo mudar a história da minha cidade, porque o poder do vereador é simplesmente legislar e fiscalizar. Ele tem que criar lei e ver o que é feito do dinheiro público. E, enfim, ser um porta-voz da população da nossa cidade. Agora, para um governante que tem autonomia de mudar uma cidade em busca de recursos, então eu acredito que uma vez mudando uma gestão, não digo a gestão que está hoje, a gestão que está hoje, ela já procurou fazer várias coisas, mas há muita coisa a ser feita. Mas um novo gestor que acredita, que vai de porta em porta, que vê a necessidade da população, eu acredito sim, Sérgio, que dá sim para mudar, dá para fazer as pessoas acreditar, desde que você faça o trabalho honestamente. Mas e você, estando dentro ali, sendo um dos políticos, em geral, você acredita nos políticos? Olha, Amanda, eu acredito no meu companheiro de trabalho. Aquele que eu vejo que realmente faz o que eu estou fazendo, atende as pessoas, porque não é só porque estamos em época de eleição que você vai abraçar uma criança, beijar uma criança, apertar a mão de alguém e etc. Não. Eu acredito, há muitos políticos, principalmente aqui na Câmara Municipal, que realmente a gente acompanha o trabalho. Tá certo que em época de eleição cada um ele tem que ir em busca do seu voto, mas a questão de trabalho aqui na casa eu tenho visto, realmente temos muitos colegas de trabalho que realmente têm trabalhado pelo povo de Ribeirão e não trabalhado por si próprio. O vereador Betinho Scandiuzzi também participou do programa Transparência. E durante a entrevista ele falou do trabalho da vereança e citou o papel do Legislativo na fiscalização das ações do Executivo. O parlamentar citou problemas de uma licitação do DAERP. Vamos ver. Não sei se vocês acompanharam, ultimamente o DAERP ele promoveu uma licitação por parte de o transporte e o destino do lodo do tratamento de esgoto por parte do DAERP. Há 20 anos esse serviço era feito por uma empresa, a Ambiente. E durante esses 20 anos, nada ficou a critério do DAERP, não ficou nada esclarecido. E agora, para nossa surpresa, houve uma licitação passando essa obrigação para o DAERP. Aí foi feita uma licitação. Nessa licitação participou uma empresa de Aracruz, do Espírito Santo, que lá naquela cidade ela foi condenada, que ela prestava serviço favorecendo alguns vereadores e políticos daquela região com um tal de mensalinho. Eu tenho, inclusive, em meu gabinete gravação de vereadores conversando. Escuta, veio meu leitinho? Ah, não, meu todinho esse mês ainda não veio. Ressaltando que esses vereadores não são de Ribeirão Preto. Eu não acredito e não concordo que aqui aconteça, porque a nossa Câmara Municipal é constituída de homens e mulheres decentes, que é uma Câmara que ninguém nunca ouviu falar nada a esse respeito. Mas a gente não sabe, nesse imbróglio todo dessa empresa, quem poderia, se é que tem, quem poderia ser o favorecido. Não é necessariamente uma Câmara, mas existe outras pessoas que envolvem um executivo. E nós precisamos fiscalizar, porque é dinheiro público. E essa empresa ganhou a licitação com R$1.340.000 ao ano para dar o destino desse lodo, que é resultado de um tratamento do esgoto. E nós sabemos que esse lodo ele também deveria ser tratado. Que ali quantas impurezas tem naquele local que vão para um aterro contaminando o solo, né, onde nós vivemos. Então tá vendo? É uma das obrigações do vereador. Eu fui buscar informações a respeito dessa empresa e cheguei a essa conclusão. E na quinta-feira passada, o repórter Luciano Neto conversou com o representante do Banco de Sangue de Ribeirão Preto. A situação é delicada. Nós estamos aqui com essa prestação de serviço solicitando doadores de sangue. O Banco de Sangue hoje ele conta com menos de 50% das necessidades básicas atendidas. Então nós estamos fornecendo uma estrutura legal para poder pegar esse doador e fazer até o Banco de Sangue. Você está prestando serviço e dentro dessa prestação de serviço, o Banco de Sangue vai buscar o munícipe na residência dele e depois leva de volta, é isso? A necessidade é tão grande, a emergência é tão
pulsante, que até a questão de a pessoa ligar com uma ou mais pessoas, eu estou em casa e não consigo ir doar, não tenho essa condução. A gente fornece translado, vai buscar esse doador da casa dele até o nosso banco de sangue, faz a coleta e leva de volta para a sua residência. Uma pessoa, 2, 10, 50, não interessa. O importante para nós é o sim. Tem várias pessoas necessitando desse sangue, são atrasos de cirurgias, o nosso banco de sangue está abaixando muito. Para ter uma noção, nós estamos com aproximadamente 40% do nosso estoque. Os hospitais estão necessitados, o banco de sangue não está conseguindo atender. E nós temos que atender, inclusive, a região de Ribeirão Preto. Por isso, vale o apelo. Correto. Na verdade, Ribeirão Preto não é Ribeirão, é a grande Ribeirão, né? Ribeirão Preto tem aproximadamente, no último censo, 650 mil habitantes. Se a gente levar uma temática básica bem clara, nem todo mundo que quer doar pode doar. Tem vários quesitos, critérios que impedem a pessoa que tem essa vontade de conseguir. Então, colocando em questão isso, 150 mil, 200 mil pessoas que doassem uma vez por ano, o banco de sangue ficava alimentado. Hoje, para conseguir 50 doações em média por dia, está quase que, não falei impossível, muito difícil. A média sendo 17, 20 doações. Por isso, esse desespero, essa urgência em conseguir doadores. Sangue é vida. Sangue é vida, ninguém doa sangue, a gente doa vida. Tem alguns critérios básicos que é bom informar. Então, pessoas, tem muito tabu envolvendo a doação de sangue. Tatuagem, eu tenho tatuagem, bastante tatuagem. Teve um ano da última tatuagem, perfeito, pode doar. Eu fumo, pode doar. Eu tomei uma cervejinha na balada, 12 horas de intervalo, pode doar. Mulherada, a partir de 50 quilos e não 60, 50 quilos pode doar. Tem vários tabus que a gente está à disposição para quebrar esses paradigmas e trazer vocês para a gente. O seu sangue, qual que é o sangue mais importante? O seu. Porque se o seu tiver com um estoque legal, eu não preciso de sangue mais raros. A Escola do Parlamento da Câmara realizou nessa semana palestra Políticas Públicas para a Juventude. Veja como foi. Participaram funcionários da casa, alunos de escolas públicas e faculdades, representantes de conselhos tutelares e advogados. O presidente da Câmara, Walter Gomes, deu as boas-vindas aos participantes. E parabenizá-los vocês pela participação, com certeza vocês sairão daqui com outra cabeça, com outro pensamento, porque a nossa palestrante é uma palestrante de primeiro e com certeza isso fará algo de melhor na vida de vocês. A conselheira tutelar Rosimeira Aparecida Pereira Honório abriu o encontro. Ela destacou a importância do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 24 anos em julho, como afirmação dos direitos. Também falou sobre o Conselho Tutelar, órgão autônomo, composto por 5 membros eleitos pela comunidade, com o principal objetivo de fiscalizar o cumprimento do Estatuto. Atua em caso de violações, como violência doméstica, abuso sexual, falta de vagas em escolas. O ECA é uma lei de garantia de direito, sim. É de direito que a criança ou adolescente tenha acesso à saúde, à educação, à convivência familiar adequada, né? Que ela tenha direito ao esporte, ao lazer, à cultura. E é uma lei que nós brigamos. Também falaram sobre o tema um representante da Pastoral da Juventude, o diretor estadual da APOESP, Associação dos Professores do Estado de São Paulo, um advogado e um estudante de pedagogia da USP. Estiveram presentes alunos do Centro Universitário Moura Lacerda, da Unip, UNAERP, Barão de Mauá, COC, Anhanguera Educacional, SESI, Escola Professor Hélio Lourenço de Oliveira, Escola Alcides Correia e Escola José Lima Pedreiras de Freitas. E vamos agora ao Momento Câmara. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Eu sou o Luciano Neto, estou ao lado do vereador Bebé, que vai falar sobre a sua lei que beneficia obesos e gestantes no transporte público de Ribeirão Preto. Realmente eu, alguns anos atrás, fui procurado por várias pessoas, né, alguns obesos, no sentido de buscar uma lei que pudesse vir a beneficiar essas pessoas, até porque existia aí um constrangimento muito grande quando essas pessoas adentravam ao transporte coletivo, às vezes ficava até engarranchado, né, na roleta. E eu, juntamente com a minha assessoria, nós buscamos aí, criamos uma lei que hoje, graças a Deus, já há alguns anos, né,
beneficia essas pessoas, que o que diz a lei? As pessoas obesas ou mulheres gestantes, né, possam adentrar ao ônibus pela porta traseira, né? E isso já há alguns anos já é lei aqui em nossa cidade. E o que falta, Luciano, e peço aqui para os responsáveis, né, principalmente para os responsáveis pelo consórcio pró-urbano de Ribeirão Preto, que divulgue mais esta lei para que as pessoas possam realmente, né, estar ciente que essa lei existe. Isso eu fiz pensando realmente em você que tem esse problema de obesidade. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. E o Semana do Legislativo fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana no nosso resumo semanal. Até lá!